aqui na vida do pastor Hugo, para que o nosso Deus possa usá-lo de forma sobrenatural para trazer a mensagem dele para nós nesta noite. Nós cremos, Senhor, que o teu filho se preparou, mas é aqui em cima que a coisa acontece, porque Deus nos usa da forma como Ele quer. E nós não viemos aqui para ouvir aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir do nosso Deus e nosso Pai. Amém e amém. Estenda sua mão. Senhor Deus, nós oramos pela vida do pastor Rui, Pai. Teu filho se prontifica, se coloca, Pai, aos teus pés, se consagra a Ti, Pai, se entrega a Ti nesse momento, Pai, para trazer a Tua palavra. Eu te peço que o Senhor o domine agora, que o Espírito Santo leve-o cativo, Pai, a sua mente e transporte, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja falar através do Teu Filho nessa noite. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém. Então diga assim: o meu rei deu a vida por mim, e com isso a minha vida foi transformada. O que era antes um choro se tornou alegria. Amém? Pode sentar. Eu falava para o irmão Douglas que até a gente chegar aqui para ministrar, você fica tremendo. E aí quando você chega aqui, o que acontece? Você continua tremendo. Eu não paro. Não parece, né? É porque você não está aqui na minha pele. Amém? Seja bem-vindo, irmã Edilene. Lindo de ver realmente o que o pastor falou. É lindo de ver essa alegria, essa entrega, essa celebração, esse louvor. Façam isso. Sejam livres. Você é livre, nós somos livres diante do Senhor. Você não é mais cativo. Porque se você olhar, não é, Júlia? Não sei se você já viu, Júlia, você que é jovem. Se você olhar um show lá no mundo, está todo mundo. Aquela coisa. Já ouviu? Dá uma olhada para você ver. Você quer aprender a louvar? Dá uma olhada lá. Aí você fica assim. Senhor, meu Deus, não chores, eu não sei cantar. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Eita, agora você pode aplaudir o Senhor. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Daqui a pouco todo mundo louvou. Seja bem-vindo. Daqui uns 30 anos. Amados, o nosso tema de hoje é antes e depois de um encontro com Jesus. Quando o pastor Valério me falou, uns 2 dias depois, aí Deus me deu uma palavra. E eu vinha falando com o pastor Eloy, estou doido para ministrar sobre essa palavra. Não tem ela ainda, mas é um título. Que é os 3 estágios de Jacó. Eu quero ministrar sobre isso um dia. Mas primeiro, eu tenho que, pastora Maria, receber a palavra do Espírito Santo. Eu não tenho ainda, o título eu tenho. Mas não tenho a palavra. E aí agora, no finalzinho da tarde, e a pastora Elô, quando que você ficou sabendo? Por que você está preparando a palavra? Porque eu preparo logo esse culto. É 2 horas antes.
Porque se eu preparar antes, não sei o quê, aí a palavra não vai ser de Deus. E nessa hora eu sinto o poder de Deus, assim, o Espírito Santo me revelando. E se eu preparar uma semana antes, ela vai ser mudada, com certeza. Eu não consigo pregar. Eu posso até ter a palavra, mas quando chega um dia, de tarde, antes, vou fazer. Só tem que obedecer. Né, irmã Gerilda? Sim. Então é antes e depois de um encontro com Jesus. Quem teve já um encontro com Jesus aqui? Amém. E eu vou trazer alguns personagens aqui e nós vamos meditar hoje no Evangelho de Lucas. O doutor Lucas. Quem escreveu o Evangelho de Lucas, irmão Douglas? Ele era o quê? Qual a profissão dele? Quem lembra? Ele sabe. Hã? É médico? Era médico? Você falou doutor Lucas, é médico. Exato. Doutor Lucas era médico. Doutor Lucas era médico da época. Né? E ele sai para fazer uma pesquisa, só fazer essa introdução aqui. Ele sai para fazer uma pesquisa e no caminho ele conhece os feitos de Jesus, os milagres, as maravilhas. Né? Isso foi 30 anos depois, 40 anos depois que Jesus, da morte e ressurreição de Cristo, e ele vai encomendado por um grande, chamado Teófilo, que ele chama de excelentíssimo Teófilo, então devia ser um nome muito rico, né, que devia ter se convertido, e ele queria saber mais da vida de Jesus. E ele dá essa missão para o médico, para o doutor Lucas, e é onde ele escreve o Evangelho de Lucas, e ele escreve também um outro evangelho que a irmã Solange já sabe, um outro evangelho não, um outro livro que a irmã Solange sabe qual é. Inclusive ela está estudando isso na quinta-feira. Qual é o livro que nós estamos estudando na quinta-feira? Quem é que está participando aqui? Atos dos Apóstolos. Dr. Lucas escreve o evangelho, escreve o livro de Atos, que é a igreja primitiva, que é simplesmente magnífico. Vocês já estudaram o livro de Atos aqui? Vocês já estudaram? Sim. Estudaram. Está lá na frente. Uma benção. Inclusive online, como você vai fazer. Olha aí. Vocês se adiantaram, né? Uns anos antes. E a primeira pessoa que nós vamos meditar sobre esse encontro com Deus, esse encontro com Jesus, é Maria. Uau! Vocês conhecem Maria? Maria, a mãe de Jesus. Então vamos lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no versículo 26. Quem pode ir comigo aí no versículo 26? Evangelho de Lucas. Diz assim. Pega a sua Bíblia aí para você se lembrar. Lucas 1, 26. Inclusive hoje vai ter mais um sorteio de Bíblia, tá? Aquela que eu prometi. Quem é que não tem Bíblia aí? Quem é que não tem ainda? Qual? É, né? Então tá. Depois, olha. Depois. Né, pastora Maria? Depois, né, pastora Maria? Rocha. E diz assim, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem, desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. Olha o que ele disse para Maria: Bendita és tu entre as mulheres. Amém? E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Ora, o que aconteceu? Maria era uma serva do Senhor. Era uma mulher, judia, conhecia Deus, era temente a Deus, era uma serva fiel. E quando ela ouve
Um anjo falando com ela e dizendo assim: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela se perturbou. Ela ficou nervosa, ela ficou preocupada, ela ficou ansiosa. Por quê? Porque ela sabia que ali estava diante dela uma missão, um propósito. Porque era um anjo falando com ela. Não era o vizinho, não era o sacerdote, não era, né? Era um anjo falando com ela. E ela turbou-se o coração. Ela ficou ansiosa, preocupada. Os batimentos cardíacos aceleraram de Maria, né? Ela fica confusa ali após ouvir a voz do anjo, porque ela sabia da responsabilidade, ela sabia da missão e ela sabia do propósito que estava para chegar na vida dela. E nesse momento, se ela não fosse uma serva fiel, o que ela poderia dizer? Júlia. Amém. E ela turba o coração. Mas no versículo 30, o próprio anjo acalma o coração dela e diz assim: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Amém? Você gostaria de que Deus achasse graça diante dele, sobre a sua vida? Amém. Quem gostaria? Levanta o braço. Amém. Amém. Aleluia. Então o anjo acalma o coração dela. Deus achou graça em você, ele diz. Deus achou graça em você. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Eita glória! Aleluia! Você imagine você no lugar de Maria. Você imagina você no lugar de... Olha a missão e a responsabilidade que você está recebendo, que ela recebeu. E ela poderia dizer: não, essa voz aqui não vem de Deus. Anjo, o senhor pode sair daqui, eu venho de Deus, eu sou uma mulher de Deus, mas muito obrigado, deixa eu descansar, deixa eu seguir minha vida. Foi assim que ela falou? Não. Foi assim que ela agiu? Não. Ela não age assim. Indo lá para o versículo 35, diz assim: respondendo o anjo, disse. No 34 ela pergunta para o anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Ela não tinha tido relacionamento com José, o marido dela. Não tinha tido relacionamento. Ela era virgem. E como é que se dará isso? Aí o anjo diz assim: respondendo o anjo Gabriel, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer de ti será chamado de Filho de Deus. Eita glória! Aleluia! E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e esse é o 6º mês para que aquela que era chamada estéril. Isabel era estéril, prima dela. Porque para Deus não há impossível. Nada é impossível. Amém? E aí, amados, ela recebe aquela missão, ela recebe aquele chamado, ela recebe o propósito direto do Altíssimo, direto de Deus. E agora, queridos, eu acho maravilhoso, impactante, poderoso a resposta de Maria. É aqui que eu gostaria de chegar. E o que ela diz quando o anjo Gabriel fala tudo isso para ela? Disse então Maria, olha a resposta dela: eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Amados, antes do anjo nós tínhamos ali uma mulher que era serva de Deus,
uma mulher que era fiel a Deus. Uma mulher judia, da cidade de Nazaré, uma mulher simples. Uma mulher que seguia a Deus. Agora, depois que ela recebe, irmão Douglas, a missão do anjo, ela recebe aquela palavra que ela dará luz a um filho, o filho será chamado Jesus, ele assumirá o reino de Israel, esse reino não terá fim. Em outra passagem, lá em Mateus, diz que Jesus, Emmanuel, que é Deus conosco. E sabe o que ela diz? A resposta dela: eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua palavra, Senhor. Então ali nós temos, antes do encontro com Deus, nós temos ali uma serva fiel, que é agora, incrível. E o nome da pequena? Isabel. E aí nós temos uma serva fiel. Depois do encontro com Deus, nós temos uma serva provada e aprovada. Amém? Ela foi provada e aprovada. E é isso que Deus quer de mim e de você. Amém. Que nós sejamos servos fiéis, mas que durante a prova, que durante a missão que cada um de nós recebemos, que nós sejamos aprovados depois desse encontro com Deus. Que eu e você sejam um servo aprovado. Pastor Rui, o que é um servo aprovado? Quando você recebeu o direcionamento de Deus, quando Deus falar com você, que você obedeça, que você seja obediente, que você cumpra o chamado do Senhor. Amém? Quem deseja que cumprir o chamado, quando Deus te chamar, quando Ele te der uma palavra, quando Ele te der o ordenamento, eis-me aqui. O que você vai dizer? Então, quando o pastor vai te chamar, quando o profeta te chamar, quando a profeta de Deus te chamar e disser, meu irmão, minha irmã, a cantina essa semana é com vocês. Não, pastor. Não, senhor. Eu já tive cantina 2 semanas atrás. Eu já fiz a cantina. Quando o profeta de Deus, o homem de Deus te chamar para pregar, como ele fez essa semana, eu disse, não, pastor, eu já preguei no começo do mês. Eu já, não. O senhor fala o senhor e a sua esposa. Sabe por quê, pastor? Não precisa nem o senhor me perguntar, e agora eu gostaria de dizer para os 2 pastores, não me pergunte mais, dê-me a missão e me pergunte se eu sou capaz. Eis-me aqui. Não tem. Não tem, você não tem que ficar questionando. Quando Deus te chamar. Irmã Genilda, no próximo culto é a senhora que vai ministrar. Amém. Mas eu não sei, mas eu não consigo. Eis-me aqui, cumpra-se a tua palavra em mim. É você que está sendo chamado. Não, eu não estou preparado. Eu tenho que fazer o curso de não sei o quê. E papapá. Gente, para com isso. A gente tem que ser uma igreja ousada. A gente tem que ser uma igreja fiel. Você tem que ser servo. Experimenta isso e vocês vão ver o poder que Deus vai colocar sobre a tua vida. As bênçãos que Deus vai colocar sobre ti. Porque você aceitou o chamado. Olha o que aconteceu com Maria. Depois do encontro com Deus. Antes e depois. Maria era uma serva fiel, uma mulher honrada. Mas Deus achou graça nela, irmão Ney. Mas ela era simples, era a cidade de Nazaré. Lembra de Filipe que ele diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando ele foi chamado, lembra? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso é filho. Amém? Então quando você for chamado, cara, não, mas veja bem, é porque eu planto ali as alfaces, não sei o que, não interessa. Deus não está preocupado com o que você faz, meu irmão. Deus não está preocupado com que idade que você tem, o que você está fazendo, qual a sua limitação. Amém, irmã Maria? Amém. Aleluia! É isso
queridos. Não importa a sua limitação, não importa. Deus vai te capacitar. E assim é como Ele fez com Maria. Porque é o Deus do impossível. Ele é especialista no impossível. Amém, Cacá? Amém. Então esse é o primeiro caso. Antes e depois do encontro com Deus. Maria. E Maria merece todo o respeito. Agora, quando as pessoas dizem Maria, mãe de Deus, isso tem sentido? Deus chamou Maria. Ela foi chamada por Deus. Ela foi chamada para ser a mãe de Jesus, que precisaria encarnar em espírito, que está lá desde o começo dos tempos. Com Maria, mãe de Deus, não tem lógica, isso não é bíblico. Não encontra amparo bíblico, esse tipo de coisa. Amém? Amém. Mas ela é a mãe de Jesus. E aqui eu chamado. E foi chamada por Deus. Senão ela dizia assim, não estaria escrito na Bíblia assim. E Maria, como mãe de Deus, dá uma ordem para Deus para que nasça o filho. Não tem isso aqui. Então é só para pontuar, amados. Só para a igreja crescer. Só para a igreja romper. Para não ser enganado por ninguém. Ah, mas tem 1000 anos, não sei o que. Tá errado. Você desviou. Vamos para frente. Vocês entenderam? Amém. Vocês entenderam o código? Essa igreja é inteligente, pastor. Aleluia. Agora vamos lá para Lucas 4. Porque eu vou permanecer no Evangelho de Lucas. Nem vou sair praticamente do Evangelho de Lucas. Lucas 4, no verso 33, nós temos o endemoniado de Cafarnaum. Quando ele tem um encontro com Deus, um encontro com Jesus. E no verso 33 diz assim: e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio imundo, e este exclamou em alta voz. Aqui tem uma revelação. Aqui tem uma revelação para a igreja. Peraí, estava na sinagoga um homem de espírito imundo. Então pode um demônio entrar dentro da igreja? Hã? Sim. Tranquilamente, amados. Tranquilamente. E a gente tem que ficar leve. Ah, não, mas está na igreja, não sei o quê. Você está na igreja, você tem que filmar. Ele pode vir disfarçado. Outro dia entrou um aqui, todo endemoniado. Não tem dúvida. Aqui. Então tem que ter cuidado. Ele estava indo confrontando ali o pastor. Tem que ter cuidado. Começa a ficar nervoso, porque às vezes tem uns irmãos que não entendem direito. Eu não me lembro daquele episódio. Mas vamos para cá, nós não estamos naquele, nós estamos aqui. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz. Agora observa o que o demônio fala. E dizendo: que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Vieste a nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. Não parece bonito? No começo ele diz: vieste nos destruir. Tudo bem. Mas olha a segunda parte. Bem sei que és Santo de Deus. Pode enganar a igreja. Pode enganar a igreja. Bem sei que tu és santo, que isso, que aquilo. Cuidado. Eu já vi muita coisa. Amém, igreja? Amém. E aí no 35, olha o que Jesus respondeu. Cala-te e sai dele. Olha a ordem de Jesus. Olha a oração de libertação de Jesus. Olha a oração de libertação de Jesus. Cala-te e sai dele. Demônio. Não, porque nós vamos orar uma semana, que nós vamos se santificar, que não sei o quê. Sai dele e te cala agora, demônio, em nome de Jesus. A autoridade de Jesus é que manda. Não é você, não sou eu. Você vai usar a autoridade de Jesus e você pode expulsar esse demônio. Amém? Amém.
Isso também é uma revelação para a gente. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer nenhum mal. E veio espanto sobre todos e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles sabem. Que poder é esse? Querido, se por acaso acontecer alguma coisa, sua casa, alguém que for te visitar, alguém que for endemoniado, e você presenciar, por isso que é importante a santidade. Por isso que é importante você estar santo. Você não esperar para querer se santificar, não. Eu e você temos que estar santo todos os dias. E se você falhar, que nós vamos falhar, peça perdão a Deus imediatamente. Amém? Amém. E volte para a santidade. E volte àquilo que nós dizemos na Santa Ceia. Ah, mas tem alguém aqui que está em pecado, tal. Ora. E Deus vai te perdoar e você prossegue na Santa Ceia. O que não pode é você continuar em pecado. Amém? Amém. Esse homem endemoniado de Cafarnaum, antes do encontro com Jesus, ele estava dependendo de um demônio. Ele estava agindo sob a ação de Satanás. E estava dentro do templo. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus o libertou com apenas uma palavra, Luísa. Com apenas uma palavra. Cala-te e sai dele. Eu dou essa ordem na autoridade e no nome de Jesus. Cala-te e sai dele. Eu preciso dar uma ordem. Com autoridade. No nome de Jesus. Sai agora, irmão. Sai agora dessa pessoa. E diga para o pastor e para a pastora: ora aí. Ora que tem um demônio, ora comigo, que eu vou expulsar agora. Em nome de Jesus. Na autoridade, no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vocês estão com medo? Estão com medo, irmã? Se aparecer alguma situação semelhante, você vai fazer: não, pastor, segura aí, demônio. Segura aí, não sei o que eu vou ligar para o pastor. E se o pastor não atender, eu vou ligar para a pastora. E se ela não atender, aí eu vou ligar não sei para onde, e para comprar, e o demônio está tocando horror ali. Não. Bota a mão na cabeça e na autoridade, no nome de Jesus, expulsa ali agora. Você tem autoridade. Amém, igreja? Você tem autoridade. Esse endemoniado de Cafarnaum, ele era um homem, prisioneiro de Satanás, prisioneiro do inimigo de Deus. E quando ele tem encontro com Deus, ele sai liberto. Ele sai de perto de Jesus liberto. O demônio sai dele sem fazer nem mal a ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Segundo caso. Vamos para o terceiro. Vai lá no capítulo 5. No versículo 12. Deus está falando com você? Amém. O leproso. Agora nós vemos um homem leproso. Você sabe o que era um homem leproso naquela época? Ficar afastado. Hã? Como é que era a situação de... Alguém já conhece um leproso? Quem conhece um leproso aqui? Alguém com lepra? Vocês não conhecem? Você estava junto, né, Elô? Eu e a pastora Elô nós conhecemos, vamos parar. Pastorzão, o negócio é tenso. Ele não tinha mais o nariz, ele não tinha uns 2 ou 3 dedos do pé, os dedos da mão, um pedaço da orelha, ele não tinha mais, estava deitado numa cama. A gente foi visitar o leproso, lepra. Ele vai perdendo partes do corpo. Vai perdendo partes do corpo. E essas pessoas leprosas, na época de Jesus, elas eram separadas, eram colocadas bem fora dos muros de Jerusalém, umas cavernas, ficavam em cavernas, e ali, isolados de todo mundo. E se alguém visse um leproso, que por acaso estivesse cruzando por um leproso em algum caminho ali fora de Jerusalém, uma pessoa normal, né? Ele tinha um sino que ele colocava no pescoço, e ele tinha que balançar e dizer: leproso, eu sou leproso. Ele falava. Imagina a situação. Ele já estava sendo ali
humilhado por aquela doença. E ele tinha que avisar para aquele outro não se aproximar dele, porque pegava lepra era contagiosa, não tinha cura. Você entende? Imagina a situação deste leproso. Lucas 5, versículo 12. 5:12. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto em terra e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes, limpa-me. Eita, rapaz! Ele se prostra com o rosto em terra diante de Jesus e ele diz assim: Senhor, se quiser. Ele reconhece a autoridade, ele reconhece o poder, ele reconhece a graça que está sobre Jesus ali, e ele diz: se quiseres, e tu podes, cura. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Esse homem tinha fé. Esse homem coloca a fé dele em ação. E o que está faltando para a igreja hoje colocar a fé em ação? O que está faltando para a igreja colocar a fé em ação? Se podes, limpa-me. E ele, eu acho lindo Jesus. Eu acho lindo Jesus. Como que ele responde às pessoas que se aproximam dele. Por isso, amados, nós temos que fazer essa aproximação com Jesus de quanto em quantos dias? De 8 em 8 dias, mensalmente, na Santa Ceia, ou anualmente, na virada do ano? Todos os dias? Toda hora? Hein, Margarida? Quanto que a gente tem que se aproximar de Jesus? De domingo em domingo, de mês em mês, de ano em ano? Todos os dias? Todo dia, toda hora, todo segundo. Aleluia. Toda hora você tem que ser dependente do Senhor. Amém? E Jesus estendendo a mão, tocou-lhe, Jesus tocou. As pessoas tocavam no leproso? Não. E como é que Jesus toca? Compaixão. Amor. Essa é a diferença. A diferença de nós como cristãos é que nós temos que ter essa identidade, irmã Rose, de Cristo. A compaixão. Outro dia eu falando com a irmã Solange, que eu amo demais a irmã Solange, e ela dizendo que quando ela vai falar sobre o ministério dela, que é o ministério de criança, ensinar as crianças, e ela falando naquele momento que às vezes ela vem aqui na frente, ela foi falar, foi dar um aviso, e acontecia isso lá na igreja da Colheita, quando ela ia lá, ela ia dar um aviso, ela ministrava uma palestra para seus alunos. Aí no final, ela começava a chorar. E a irmã Solange era muito racional, muito metódica. Tanto é que, por exemplo, o culto é 7h30, quando dá 7h25, se você vier aqui, ela está ali, ó. Quiçá 7h15. Essa é a irmã Solange. Era assim, era britânica. Você não nasceu na Inglaterra? Não. E ela disse que chorava e ela ficava preocupada, porque ela ficava uma semana, pastora Maria, preocupada, porque disse: eu não quero chorar, eu não vou chorar. E quando chegava na hora, só corria lágrima, não é assim como você está fazendo. não é. Por dentro é, porque ela tentava controlar, entendeu, pastora Maria? Por dentro é. Isso é o amor, isso é a compaixão. É o Espírito Santo trabalhando na vida dela do jeito dela. Mas não tem que ser assim, não tem jeito. Não tem jeito, irmão Ney, não tem jeito. O Espírito Santo, Deus não tem jeito. E como Ele vai falar, Ele vai te usar, amado. Para com isso. Aí tem igreja, tem doutrinas, não, assim, não sei o que você faz isso, você vai para a esquerda. Eu participei de uma doutrina, a pastora dela fica brava quando eu falo essas coisas, mas eu participei da doutrina. Eu vou fazer aqui, que eu acho que nunca fiz nessa igreja, vou fazer aqui agora. A senhora me permite, pastora Maria? Não? Mas eu participei de uma doutrina, e qual a pastora levou? Ela já tinha conhecimento da palavra, que era uma filosofia. Aí a gente ia, ela fica rindo. Aí a gente ia e a gente ficava assim, eu fazia a prece, então você tinha que ficar assim, com a mão assim, ó. Desse jeito. Aí tinha um retrato de um filósofo lá,
japonês. E aí, na hora do final, aí você ia fazer lá, e ficava todo mundo, obrigado, obrigado. E no dia que ela foi, aí era para fazer isso 25 vezes. O que aconteceu com ela? Não deu uma crise de choro, mas deu uma crise de riso. Ela começou a rir, ficou. Eu acho que ali Deus começou a trabalhar em mim. Né? Obrigado, obrigado. Esse passo, obrigado. 25 vezes. Então são rituais que o homem inventa e cria para tentar se aproximar de Deus. Você entende? Mas não tem jeito. Aí quando eu me converto, aí eu descubro que eu posso orar até deitado. De joelho, deitado, do jeito que você quiser. Isso é liberdade em Cristo Jesus. Amém? Amém. Volta para a palavra, pastor. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Eu acho lindas essas orações de Jesus. Quero. Seja limpo. Quero. Você está curado. E logo a lepra desapareceu dele. Eita glória, aleluia! E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse: vai, mostra ao sacerdote e oferece a tua purificação que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Amém? Porém se aproximava cada dia mais gente para ser por ele curada das suas enfermidades. Você tem alguma enfermidade? Seja ela qual for. Você tem alguma ferida de alma? Você acumula raiva de alguém? Acumula tristeza? Você está zangado por alguém que te machucou? Alguém te falou palavras duras? Alguém te tratou mal? É uma enfermidade, é uma ferida de alma. É uma enfermidade. Você precisa ser curada por Jesus. Alguém que te machucou, alguém que te humilhou. Então ajude, peça para Deus te curar, te perdoar. Você não pode carregar a mágoa de ninguém. Nós, como cristãos, temos que parar com isso. Você querer carregar mágoas, você monta uma carga de mágoas nas suas costas. Não, mas é porque quando eu era pequeno, meu pai fez isso lá no Nordeste, lá no Ceará, não sei, aconteceu que ele me amarrou debaixo do pé de juazeiro, ele me deu umas peias e eu não gosto dele. Você guardou mágoa, ferida de alma. Meu pai não amarrou, mas eu fui muito bem treinado pelo meu pai. Você conhece essa história, né? Eu fui treinado, eu tinha 3 psicólogos em casa, era papai, mamãe e meu irmão. 3 psicólogos graduados, última geração, com curso fora em outros países. E a terapia que eles faziam comigo era o papai. Papai me batia com relho de dar no cavalo. Top das galáxias. Rapaz, você apanhou também? Não, você foi treinado, você não apanhou. Você foi treinado por um psicólogo. Entendeu? Mamãe era com a folha da carnaúba. Quem conhece quem é do Nordeste com essa folha de carnaúba aí? Você não conhece? E meu irmão era com a quiabo. Então fui treinado. Pergunta: o que as pessoas têm hoje? Como é que é? Traumatizado? Não fica? Pergunta se eu tenho algum trauma. Fui treinado palmatória também, hein? Tive mais a palmatória que era professora. Era professora, mas foram 4 terapeutas. Francisco, 4 terapeutas. Gente, eu guardo até hoje o legado do meu pai. Eu amo meu irmão, que está com Alzheimer. Ele tem 80 anos. Eu ligo para ele e eu sou uma das poucas pessoas que ele lembra. Às vezes as filhas chegam em casa e perguntam para a esposa dele: quem é essa? Aí eu ligo para ele: Cadoca, tudo bem? Era um jeito que ele
tinha de me educar. Era o jeito que papai tinha de me educar. Eu não posso guardar mágoas. Depois do meu encontro com Jesus, não pode ter mágoas. Porque Jesus já levou todas as minhas mágoas, todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, todas as minhas feridas, meu amado. Minha amada. Papai não está mais aqui, faz 50 anos que ele faleceu. E no dia 4 de junho de 1973 foi a última vez que eu estive com ele. Mas no começo de janeiro ali de 73 eu saí de casa, eu tinha 13 anos, tinha 12 anos, aí eu saio de casa, vou para Recife, aí sentado numa rede lá no Nordeste, sentado numa rede, ele disse: filho, vem cá, eu vou te dar uns conselhos. Olha o que ele disse. Obrigado. Isso eu guardo, papai. Isso eu guardo, papai. Ele disse: meu filho, você vai morar com seu irmão. Estude muito. Seja um bom homem. Trabalhe. Faça o melhor que você puder no seu trabalho. E ajude as pessoas que se aproximarem de você. Aleluia. Eu conheci a palavra. E é o que eu tenho feito esses 50 anos. Eu conhecia a palavra, era católico. Todos os dias ele rezava a pastora, 6 horas da tarde. Mas ele lia a palavra. E esse é o legado que eu guardo do meu pai. Enquanto meus irmãos, muitas vezes, eles ficam comemorando o dia que ele morreu, o dia que ele nasceu. Se hoje ele fosse vivo, ele teria 146 anos. 136 anos. Eles ficam fazendo essas coisas, ó. Sabe o que eu digo? Ele permanece vivo em mim. Aleluia! Porque eu guardo o legado dele. Eu guardo o legado dele. Entende? Então não tenha enfermidades. Não guarde essas enfermidades. Leve para Jesus. Leve para os pés da cruz. E o leproso foi curado. Chegou um homem leproso. Chegou um homem cheio de lepra. Antes de Jesus, quando ele tem um encontro com Jesus, ele sai limpo. Chegou um homem leproso e saiu um homem limpo. Depois de Jesus. Você quer ser limpo através da graça e do poder de Jesus? Amém. Amém? Então desejo isso. Vamos para frente que está terminando. Tem mais só 2 horas, mas está tudo tranquilo porque a gente vai continuar. A multidão era... É isso? Não, pastor. Lucas 6,17. Rapidinho, gente. Amados, a multidão era curada pelo Senhor Jesus. E descendo com eles, parou num lugar plano e também um grande número de seus discípulos. E grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima, de Tiro, de Sidom, os quais vinham vindo para ouvir e serem curadas de suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos. E eles eram curados. Eles entravam diante de Jesus, eles vinham para um encontro com Jesus, eles vinham para um encontro com o Eterno, com Deus. E quando eles saíram do outro lado, depois daquele encontro, eles saíram limpos, eles saíram curados, eles saíram restaurados, eles saíram transformados. Glória a Deus. Antes de Jesus, depois de Jesus. Amém? A mulher de Samaria, ela tem um encontro com Jesus, ela chega e ela diz que tem 5 maridos, lembra? Ela diz que tem 5 maridos. Está lá em João 4, 29, 30. 4, 29, João. Ela chega ali diante de Jesus, Jesus pede água para ela do poço e ela pergunta: como que você vai me dar água? Sei eu que tenho o poço aqui. O poço está aqui comigo. E você? Né? Me pede água. Como você me pede água sendo judeu? E aí é tremendo, amados. Porque aquela mulher tem um encontro, aquela mulher samaritana. Ela fica ali
debatendo com Jesus, porque ela sabe que Jesus é judeu, e ela diz assim, ó: como sendo tu judeu, no 4:9, me pedes a beber se eu sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Olha Jesus aí transgredindo as regras. Olha Jesus aí sendo um revolucionário. Os judeus não falavam com os samaritanos de Samaria, que ficava ao norte de Israel. Samaria ficava ao norte. Então os judeus não falavam com as mulheres. Aí Jesus responde no 10: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. E aí Jesus lá no 13, ele diz assim: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Qualquer que beber dessa água do poço de Jacó vai ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Amém? Amém. Você quer receber Amém. essa fonte de água que não para de jorrar, que é a fonte de água viva para a sua vida eterna? Desejo. Você sabe o que significa esse movimento quando você levanta a mão? Recebo, eu tomo posse, eu quero, eu desejo, amém. Senhor, vem sobre mim, cura-me. Amém. E se você não faz isso, sabe o que você está dizendo para Deus? Estou nem aí para ti, Senhor. Fica ligado, varão e garoto, fica ligado o que Deus está falando com você. Amém? Amém. Aquela mulher foi transformada. E no final, lá no versículo 29, versículo 30, ela diz assim: vinde e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa mulher que chega interrogando Jesus, querendo saber quem era ele, e no final ela se torna uma missionária. Ela se torna uma missionária. No final da conversa, ela entra querendo saber quem é Jesus, discutindo com ele, mas indagando: mas você, por que você pede água para mim, se você é judeu e eu sou samaritana? E ela começa a interrogar. E no final, ela começa a pregar as boas novas e as pessoas começam a vir. Ela se torna uma missionária no mesmo dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse foi o curso mais rápido que Jesus já deu de missionário. Foi dessa maneira, eu acho que é dela. Tem a conversão mais rápida, né? Que é a que nós vamos falar agora, que é a de Paulo, que está lá no livro de Atos, para a gente terminar. Atos 9. Você sabe onde é que está a conversão mais rápida da Bíblia? Pastora Rosa. Exatamente. Inteligente. Está ligado. Está atenta. Atos 9, do versículo 1. E Saulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para ir a Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, que eram os cristãos, quer homem, quer mulher, e os conduzisse preso a Jerusalém. Saulo respirava ameaça de morte contra os cristãos. Saulo assiste o primeiro mártir, que é Estevão. Ele assiste a morte de Estevão. Ele não faz nada. Estevão cristão, o diácono Estevão, ele assiste a morte, ele sendo apedrejado. Esse era Saulo de Tarso, da cidade de Tarso. E ele vai para Damasco, ele recebe a carta de autorização para prender os cristãos. E lá no versículo 3 diz assim: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de uma luz do céu. Aqui está a conversão mais rápida do Evangelho de Cristo. E caindo em terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões é varas. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti
O aguilhão é uma vara com ferrão. É você estar perseguindo os meus com ferrão, com uma vara, sendo duro. Duro é o que você está fazendo. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Aleluia. Ele cai como Saulo. Ele cai como perseguidor dos cristãos. Ele cai do cavalo, literalmente. Ele cai do cavalo como perseguidor dos cristãos. E ele se levanta, cego e perseguido. Ele fica cego por 3 dias. 3 dias é o número que aponta para a cura, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então 3 dias é um número profético. 3 dias é um número, né? Quando a gente tem um encontro com Deus e a gente vai 3 dias. Você entra de um jeito e você sai do outro no final dos 3 dias. Esse encontro com Deus. E Saulo cai do cavalo como Saulo, como perseguidor dos cristãos. E quando ele levanta, ele já levanta como perseguido. Porque ele: Senhor, o que queres que eu faça? Amém? Essa é a conversão mais rápida do Evangelho. E para a gente fechar, amados, os 12 discípulos, tirando Judas, foram transformados pelo poder do encontro com Deus. Amém? Por que Judas não teve esse encontro? Por que aconteceu? Ele se arrependeu? Ele teve remorso? O que aconteceu com Judas? Ele teve remorso, mas não se arrependeu. Por isso que ele suicidou. Mas todos os 11 discípulos traíram Jesus. E lá em Pentecostes, em Atos 2, esses discípulos foram transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Atos no capítulo 2, para a gente finalizar. Vocês querem que eu finalize? Não. Então, os 12 discípulos estavam reunidos em Jerusalém, no Pentecostes. Atos 2:12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que isto quer dizer? E os outros zombando. Não, desculpa, perdoa. Lá no 3, 2:1. E cumprindo 2:1. Atos capítulo 2, verso 1. Perdoa. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Batismo no Espírito Santo. O Pentecostes acontece ali. Matias substitui Judas. Estavam agora os 12 discípulos, e naquele momento os discípulos tinham caminhado mais de 3 anos com Jesus. Aqui eles foram transformados. Eles tiveram um encontro poderoso com Deus. Eles entraram discípulos comuns, discípulos com medo, discípulos que negaram Jesus, discípulos fracos ainda, mas com o batismo do Espírito Santo em Pentecostes. Eles saem cheios de poder. Se você vê isso, a prova, lá no versículo 14, no discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja isto notório, escutai as minhas palavras. Pedro se levanta com autoridade, Pedro se levanta com poder, o mesmo Pedro que tinha, Júlia, que tinha negado Jesus 45 dias antes. O mesmo Pedro que tinha negado Jesus, que se escondeu, mas se arrependeu. E aqui agora,
Indo lá para o versículo 41, no final do discurso de Pedro, lá no versículo 41, diz assim: de sorte que foram batizados aos que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia quase 3.000 almas foram salvas. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Se for para aplaudir, aplaude. Glória a Deus. Pedro e os outros discípulos e os 120 que estavam com ele ali, nesse dia, eles entraram ainda com medo, ainda temerosos por todas as experiências que eles tinham passado com Jesus. Mas quando eles passam por essa vivência com o Espírito Santo, o poder de Deus transforma a vida deles e eles se tornam discípulos, apóstolos poderosos, que levam o Evangelho para cada lugar da terra e transformam a igreja primitiva, porque eles dão continuidade ao que Jesus tinha começado. Amém? Amém. E o que você tem feito com o seu encontro com Deus? O que você tem feito com o seu encontro com Jesus? Tem sido um encontrozinho? Ou tem sido um encontro de transformação? Se você ainda não teve um encontro intenso, transformador com Jesus, essa é a hora. Essa é a hora de você dizer: eu desejo que a minha vida seja transformada. Eu desejo que as coisas erradas que eu estou fazendo, eu quero abandonar. Eu quero poder, eu quero graça, eu quero ser um agente de transformação nas mãos de Deus. Eu quero ser embaixador de Cristo aqui na terra. Eu quero poder, eu quero graça para levar o Evangelho de Jesus até os confins da terra, para curar enfermos, para libertar os cativos, para levar a palavra, levar as boas novas, para através da minha vida o Senhor me transformar, para curar, para libertar aqueles que estão prisioneiros das drogas, das feridas, das suas enfermidades. Senhor, vem sobre nós e nos transforma. Nós vamos orar agora para que o poder de Deus, a graça de Deus venha sobre a tua vida. Levanta, meu irmão, minha irmã, e nós vamos orar para que a tua vida seja transformada. Como aquele leproso que Jesus disse: quero, seja limpo. Você acredita nisso? Amém. Vamos lá para o louvor aí, gente. E você agora vai entronizar o Senhor na sua vida. Você agora vai desejar que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre ti, que caia como uma nuvem de glória sobre a tua vida neste lugar, e o Senhor possa transformar a tua vida. Seja livre diante do Senhor, diante de Cristo. Os amados pastores, intercessores, estejam intercedendo. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te adoramos, nós te magnificamos, reconhecemos, Senhor, o teu senhorio sobre nossas vidas. Assim como o Senhor transformou a vida dessas pessoas que nós ministramos nessa noite, como o Senhor mudou a vida daquele leproso, o Senhor disse: quero, seja limpo, e ele foi curado, Pai. Senhor, eu declaro a cura sobre a vida dos meus irmãos nessa noite. Vem Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um. Vem curando, Senhor, todas as enfermidades, todas as feridas de almas, toda a dor, toda a ferida, toda a doença física, emocional, espiritual, Senhor Deus. Traz libertação nessa noite, Pai. Cura a tua igreja, Senhor Deus. Cura nesta hora, Senhor Deus. Que cada um possa beber à medida que tem sede. Que cada um possa comer à medida que tem fome, Senhor Deus. Fome e sede de ti, Senhor Deus. Vem curando, vem restaurando, Senhor Deus, as mentes e os corações. Traz liberdade aos cativos, Pai. Aqueles que não tiveram um encontro sobrenatural contigo, que hoje possam entender,
possam te buscar, Pai, de maneira intensa, de maneira sobrenatural. Vem, Senhor Deus, com poder e graça sobre os teus filhos, sobre a tua igreja. Oh, papai, habita em cada um, Pai. Vem curando, Senhor Deus, vem trazendo libertação com o teu sangue, Senhor Deus. Vem com poder, com a tua glória, com a tua majestade, Pai. Eu declaro, Senhor, a cura, a restauração, a libertação sobre toda a tua igreja, para que eles se tornem embaixadores de Cristo aqui na terra, para que eles se tornem representantes teus, com autoridade, com poder, com legitimidade, buscando a santidade, Senhor, dentro de ti. Traz santidade para a tua igreja, traz desejo, Senhor Deus, de que nós cada dia nos sejamos mais santos, Pai. Que a gente não seja igual aos outros, que nós sejamos iguais a ti, Pai amado. Que nós sejamos imagem e semelhança tua, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Vem sobre nós, Pai. O teu amor é sobrenatural. O teu amor é águia. Vem sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro uma igreja livre, uma igreja santa, uma igreja imaculada, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode cantar. Tão de repente eu não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a